O soldado do Corpo de Bombeiros que acabou morrendo. Pois não, Porto, agora é contigo. Vamos lá. Exatamente, Renê. A gente volta a falar desse caso, são vários desdobramentos e a gente repercute, inclusive, Renê, várias denúncias que o jornal A Gazeta recebeu de alunos desse curso de formação de bombeiros militares, de alunos e também de pessoas do Corpo de Bombeiros, Renê, que fazem parte da corporação. Porque, Renê, aquilo que nós comentamos ontem aqui no Cadeia Neles, né? Há uma preocupação toda hoje. Parece que já de um tempo para cá vem sendo institucionalizada aí uma escolinha ou uma escola de tortura no Corpo de Bombeiros de Mato Grosso. Isso ficou muito claro em 2016 com a morte do aluno soldado Rodrigo Claro, né, que morreu. Nós tivemos aí uma oficial do Corpo de Bombeiros, na época tenente Isadora Ledur, que foi condenada a 1 ano e meio por maus tratos, tortura relacionada à morte desse aluno soldado. E agora nós já temos aí, Renê, apontado pelos alunos, por pessoas ligadas a esse curso do Corpo de Bombeiros, como o principal torturador, o responsável, a princípio, o suspeito por essa responsabilidade aí, da morte do aluno soldado Lucas Veloso Pérez, que aconteceu essa semana. Renê, o capitão bombeiro Daniel Alves de Moura e Silva, que é o capitão De Alves, e eu falei ontem que ele tinha um apelido nos treinamentos como o Diabo nas Águas. E agora ele tem um outro apelido que chegou nas denúncias dos alunos. Capitão De Louco. É colocado isso contra esse oficial. É uma situação muito séria, Renê, muito complicada quanto a tudo isso, né? E as denúncias são contundentes em relação a isso. E esse capitão, inclusive, na época ele era tenente, primeiro-tenente, e ele foi, inclusive, testemunha de defesa no caso da tenente Isadora Ledur, defendendo as ações que ela promoveu na época, quando teve o resultado morte também do aluno soldado Rodrigo Claro em novembro de 2016. Ele chegou no depoimento dele para a Justiça sobre o que aconteceu, relatando que o treinamento realmente era pesado, que era normal, conceder e fazer os caldos, os afogamentos com os alunos para que eles tivessem uma visão de realidade do que encontrariam. E ele chegou a colocar um outro detalhe também, Renê, que ele não gostava, não aceitava que aluno conversasse ou falasse alguma coisa durante as instruções, que era ele que falava, que o aluno tinha que ouvir e aprender, ou seja, aluno não era para falar. Isso ele colocou em depoimento, na época depoimento de defesa da tenente Isadora Ledur. Ela tem uma outra patente, foi promovida hoje, continua aí, teve essa punição, mas para ela não mudou nada. Aliás, ela cresceu na carreira no Corpo de Bombeiros. Agora, esse capitão, Renê, está naturalmente aí no radar desse caso todo, desse rapaz que foi morto durante essa sessão aí de tortura para os alunos soldados, que não foi um treinamento. Ele não aguentou os caldos e morreu afogado na Lagoa Trevisan, em Cuiabá. O laudo preliminar aí já divulgado pela Politec atestou isso e claro que agora o capitão passa a ser investigado quanto a isso. Existe um outro lado também, Renê, que teria mais um soldado que está relacionado, estaria junto, seria aí, parece que o coordenador da turma, o instrutor da turma, que também está nesse radar aí da Justiça Militar, do Ministério Público, para poder apurar o que aconteceu, que resultou aí na morte desse aluno soldado. Só que, Renê, são muitas denúncias que chegam quanto a isso e a turma decidiu não ficar calada, Renê. Não ficar calada. E uma dentre as denúncias que a turma coloca, boa parte dos alunos, é de que o capitão De Alves sempre coloca que ele não tem medo de perder a farda. Seria aí linha dura com essa história toda e visto como um torturador por parte de alunos desse curso de formação que começou lá no ano passado e terminaria agora em julho deste ano. Renê, nas denúncias ainda para o jornal A Gazeta, os alunos fazem outras relações quanto ao que vem acontecendo no Corpo de Bombeiros de Mato Grosso dessa formação, Renê. Humilhações, punições, castigos, que refletem inclusive na alimentação
desses alunos. Como alunos soldados, eles já passaram no concurso público, eles já estão ligados ao Corpo de Bombeiros. Eles têm direito aí a uma etapa alimentação, Renê, né? A um vale alimentação, só que eles só é servido, segundo a denúncia, arroz, feijão e macarrão. E aí tem os plantões, Renê, inclusive finais de semana, em que eles só têm direito ao almoço, a janta eles têm que pagar. Uma outra denúncia que chegou também, né, é que para fazer a limpeza do alojamento, que não tem lá essas qualidades, eles têm que comprar o material de limpeza e manter tudo limpo. Caso contrário, são punidos. Entre as punições estão mergulhar em uma lagoa de água podre ou se arrastar numa pista de brita que eles mesmos têm que abrir essa pista. Tem uma outra denúncia que chega, Renê, junto com tudo isso que aconteceu com o Lucas Veloso Pérez, esse aluno soldado que morreu, é que nós já tínhamos comentado ontem, né? Resultou na morte desse aluno, mas tem outros casos que poderiam terminar em morte também. Teve nesse mesmo treinamento da turma um aluno que passou mal na MT-040 ali, na região do Cospó, em que ele estava fazendo uma corrida de 9 quilômetros, de Soapino, 2 horas da tarde, claro que é extenuante em relação ao calor. Esse aluno passou mal, caiu e começou a se convulsionar, teve várias convulsões e não tinha ambulância perto desse pelotão para o socorro. A ambulância estava lá na Lagoa Trevisan. Enquanto essa ambulância veio, esse aluno ficou convulsionando ali na rodovia. Isso foi flagrado, inclusive, essa situação toda. Ou seja, são várias denúncias, Renê, quanto a isso, e também o que é apontado aí é que as investigações seguem sob sigilo. Nós temos aí o coronel Décio Santos da Silva, que é o encarregado pelo inquérito policial militar, né, o IPM, que vai apurar aí o que aconteceu nesse afogamento do aluno soldado Lucas Veloso Pérez, de 27 anos de idade, Renê. E claro, chama muita atenção dessa história, ou seja, o que se repete, Renê. O capitão, no caso aí, de Alves, né? O capitão que está agora no radar e apontado como o principal responsável pelos causos e a morte do aluno soldado Lucas Veloso, era da equipe, na época, da Isadora Ledur, ou seja, o mesmo grupo que parece que criou uma escola não de treinamento, né, Renê, de capacitação, mas parece que um pessoal que tomou gosto aí por exageros, excessos e torturas nessa formação do Corpo de Bombeiros, Renê. A gente lembra que isso nunca foi comum no Corpo de Bombeiros, isso não acontecia há décadas. O Corpo de Bombeiros nunca teve esses problemas e o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso sempre foi e vai continuar sendo respeitado. Mas a corporação precisa agora, Renê, rever essa história toda, porque, olha, são denúncias feitas pelos alunos, soldados, pessoas que estão em formação e pessoas que já estão aí com muito medo de retaliações e do que pode vir pela frente, mas decidiram não se calar, Renê. Esse inquérito é pesado, é muito forte, ou seja, a Segurança Pública de Mato Grosso, o Comando-Geral do Corpo de Bombeiros, a gente aguarda posicionamentos porque a questão é muito séria, Renê. A gente falou ontem da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, porque vão deixar que um grupinho, né, de pessoas aí com problemas, né, Renê, vão destruir a reputação do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, é isso? Isso é formação, né? Isso é uma escola de tortura? O que tem de respostas para os familiares aí do Lucas Veloso, do Rodrigo Claro? Houve uma punição, só que até hoje parece que a família não recebeu ainda indenizações do Estado. Tem aí uma série de controvérsias e problemas relacionados com isso, Renê, e a gente espera não ter que voltar daqui a um tempo de novo a falar aí da perda de um bombeiro, de futuro bombeiro, aqui no Caderneiros dos nossos telejornais, porque está faltando cuidado nesse treinamento, nessa formação, Renê, porque tem assim, e tem muito mais denúncias, Renê, denúncias absurdas, até mesmo quando o aluno quer desistir do curso, eles criam uma dificuldade toda, que ele tem que se salvar da água para conseguir aí pedir socorro e falar, olha, tchau, vou embora, não quero mais ficar aqui, porque eu não vou passar por isso. É complicado, Renê, a gente está aguardando os desdobramentos, o inquérito está posto e vamos ver como que a Segurança Pública do Estado se pronuncia, né, porque o inquérito está sob sigilo, mas o caso é complicado e complexo. Renê, voltamos contigo. Obrigado, Zé Porto. Obrigado aí pelas suas informações. Agora, infelizmente, o Zé Porto disse muito bem. Até quando? Até quando? Nós sabemos que é preciso um treinamento.
para que a pessoa tenha, né, as mínimas condições de prestar um serviço para a população, que é ser um soldado, um recruta, um oficial do Corpo de Bombeiros Militar. Agora, todo ser humano tem um limite. Todo ser humano tem um limite. E dentro desse treinamento há um estudo. E esse estudo determina o limite do ser humano. Agora, se você extrapola o treinamento, aí já passa a ser tortura. Aí já passa a ter um outro nome. É por isso que nós estamos aqui trazendo quase todos os dias o fato, para que você não se esqueça, né? Primeiro que os próprios alunos disseram que é o De Louco, né? De Louco, que era um torturador. E também era o diabo nas águas. Então vamos esperar a resposta do Comando Geral, claro, a resposta, né, do governo do estado, já que a área de segurança pública é de responsabilidade do governo estadual, e esperar, né, a apuração. Ah, mas eles serão afastados. Ah, mas... alguma medida precisa ser tomada. Mais um aluno morreu. Morreu afogado. Isso é o laudo quem diz. Não é o René Marcelo, não é o Cadeia, não é o Grupo Gazeta de Comunicação, é o laudo. Morreu afogado. E os alunos dizem, porque levou caldo, ou seja, tortura. Vamos aguardar e nós vamos ficar em cima desse caso. Olha aqui a Luísa Edneide, bom dia.